Salve amigos do Enferodonto, meu nome é Rimar II e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história natural da doença. Queria inicialmente agradecer aí aos pouco mais de 400 inscritos no nosso canal. A gente tem um pouco mais de um ano, né? Agradecer aí aos colegas do YouTube que permitem que a gente possa disponibilizar essa mídia e compartilhar com o universo não só do Brasil, mas por que não do mundo, né? E é uma das minhas principais ferramentas de estudo hoje, são os canais do YouTube, de diversão, de passatempo, né? Então nós acreditamos nesse projeto, eu sou um dos idealizadores, e queria aqui também dizer a vocês que o Enferodonto agora está trabalhando com um cursinho online. Então as aulas são pela plataforma do Google Meet, semanalmente. Você vai ter a opção do cursinho para enfermagem, e aí a gente vai trabalhar matérias específicas para os colegas nível médio e superior da enfermagem, além da legislação do SUS e saúde coletiva. Mas se você for de outra área da saúde afim, a gente também tem um cursinho multidisciplinar, né? E aí a gente só pode trabalhar SUS e, claro, saúde coletiva. Então, se você se interessar, a gente vai botar aqui no finalzinho do vídeo a propaganda do cursinho. Você pode entrar em contato também por mensagem aqui na plataforma do YouTube e também pelas nossas redes sociais. Siga aí no Instagram, Enferodonto, né? Aulas Descomplicadas. Então, hoje nosso tema é falar sobre a história natural da doença. Teremos um momento de teoria e depois, como a gente sempre faz, exercitar, ver como é que esse conteúdo cai nas provas de concursos públicos e residências. A gente tem que separar dois momentos bem distintos, né? Por volta da República Velha, por assim dizer, então assim, entre 1800, houve uma grande revolução do pensamento. Essa revolução ela estava atrelada justamente ao surgimento de um aparelho chamado microscópio. E o microscópio conseguiu visualizar elementos que ao nosso olho nu eram invisíveis. E esses elementos foram chamados de micróbios. E aí surgiu uma importante teoria de explicação da gênese das doenças, chamada teoria da microbiologia, ou do agente unicausal. E eles diziam o seguinte, que todas as doenças eram causadas por um agente etiológico. Ou seja, para todas as doenças existiria um fator causal. Claro que isso é verdadeiro, mas a gênese das doenças vão muito mais além do que apenas um elemento causal. Tanto é que hoje nós temos as doenças crônicas degenerativas, que não são transmissíveis, muitas delas incuráveis e que terão períodos agudizados com períodos de cronificação. A teoria da unicausalidade ela foi muito viva aqui na República Velha, juntamente quando o Oswaldo Cruz veio da França, trazendo aquela ideia do Instituto Louis Pasteur, né? Do modelo sanitarista campanista, em que as grandes ações de saúde públicas estavam voltadas para o controle dos vetores endêmicos ou o controle de surtos nas doenças transmissíveis. E eles acreditavam nessa teoria, que se você eliminasse todas as formas do agente transmissor, seja ele um vetor, seja ele um micróbio, nesse caso, na grande maioria das vezes estávamos falando das bactérias, então automaticamente você estava saneando, estava eliminando a doença na população. E aí esse modelo se tornou obsoleto, porque surgiu o modelo da teoria da tríade epidemiológica, que dizia que as doenças elas eram fruto da interação do ambiente com um hospedeiro e com um agente. Isso aí é o chamado modelo da história natural da doença de Livell e Clark. É um livro famosíssimo que trata desses princípios da gênese da doença. E ele traça um percurso em que, digamos que segundo adoece.
Então, antes de segundo adoecer, existia uma fase. Essa fase era chamada fase pré-patológica ou pré-clínica. Era a fase em que, dentro de um ambiente que segundo existe, ou seja, ele existe em Patos, no estado da Paraíba, numa rua, numa residência, fazendo parte de uma família, tem um trabalho, tem um deslocamento, ou seja, tem um ambiente. Então, pensando nesse ambiente, no ambiente que segundo existe, existem os fatores de risco para o adoecimento, ou seja, todos os fatores, todos os micro-organismos que podem causar uma doença em segundo. E claro, quem é o susceptível de adoecer? É o próprio segundo, ou seja, aquela pessoa com corpo são. Então, digamos que segundo adoeceu. No horizonte clínico do pensamento da história natural da doença de Livell e Clark, temos duas opções. Se segundo adoecer, ele pode se recuperar, vencer a doença. Mas essa recuperação pode ser com restauração plena da função orgânica dele, ou seja, ele se recuperou plenamente, ou essa recuperação pode vir acometida de sequelas, ou seja, de deficiências, de déficits, de danos ao organismo do segundo. O segundo caminho da doença é um caminho, vamos dizer assim, menos pessimista, mais pessimista, porque segundo não vai sobreviver à doença. Então, ou ele sobrevive com a restauração plena das funções orgânicas, ou com a limitação, ou seja, com incapacidades. Ou, de repente, ele não sobrevive. Então, Livell e Clark, eles separam o período pré-patogênico, o período patogênico, o período da reabilitação, e hoje surgiu mais um período, que é justamente a iatrogenia, prevenções da iatrogenia. Vamos conversar um pouco mais sistematizado sobre esse assunto agora. Então, sempre o homem ele tentou explicar a doença. Uma das formas de explicar foi justamente o elemento mágico ou místico. Ou seja, o processo de adoecimento estava relacionado à presença de fatores espirituais, que eram chamados da cultura animalista ou animista, em que nós, humanos, sempre cultuamos seres inanimados. Seja uma pedra, seja um astro como o Sol, uma estrela, uma constelação, seja um animal, seja um vegetal, ou seja, muitas culturas, algumas monoteístas, outras politeístas, mas sempre, no princípio, o processo de saúde e adoecimento estava relacionado com esse elemento místico. Depois tivemos o modelo hipocrático, que trouxe a teoria dos miasmas. E a teoria miasmática diz que as doenças estavam relacionadas ao ambiente e à água contaminada pela matéria em decomposição. Essa teoria miasmática ainda influencia o modelo de saúde em que nós trabalhamos. E ela foi muito presente na evolução da história da saúde pública no Brasil, principalmente quando a família real chegou aqui por volta de 1808. Então, os portugueses inicialmente tiveram como principal cuidado para garantir a saúde e proteção sanitária da família real o saneamento das cidades. Limpar as cidades por causa justamente desse desprezo pelas normas de higiene que ali existiam. Então, a teoria miasmática, o modelo hipocrático, dizia que o processo de saúde e adoecimento estava muito atrelado ao ambiente contaminado, com materiais em decomposição, o ar e as águas. Depois nós tivemos o modelo medieval. E o modelo medieval tinha a igreja como grande centro econômico, político, cultural e social. Esse modelo era muito evidente na Europa, né? E ele atrelou o processo de saúde e adoecimento ao elemento pecado, ao elemento, vamos dizer assim, religioso.
E aí, claro, nós tínhamos a expansão do cristianismo e esse poder político da igreja fez com que ela alavancasse esse processo de estar atrelando a saúde de grandes líderes, de grandes homens, de grandes pessoas com poderes de terra, com poderes econômicos, aos benfeitos da igreja. Então, se você quisesse a cura de uma enfermidade, você doaria uma coisa material ao Papa, aos seus sacerdotes, e em troca, aquela autoridade religiosa lhe concederia o perdão pelos pecados e a restauração do seu corpo biológico. Mas claro que as coisas não funcionaram ou não funcionam assim, não é isso? Então veio o modelo iluminista, que após a era medieval, a era das trevas, desse pensamento muito atrelado ao pecado, desse pensamento muito atrelado à igreja, ao cristianismo. Então o iluminista, ele acreditou justamente que existia alguns seres inanimados não presentes, que eram chamados de germes, e que esses germes eram os causadores da doença. Isso foi mais bem desenvolvido com a teoria bacteriológica, que falava da unicausalidade. E aí nós temos esse período do surgimento do microscópio óptico, do surgimento, do descobrimento da bactéria e de outros micro-organismos. Isso também influenciou demais o Brasil. O modelo bacteriológico chegou aqui de vento em polpa com as campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz. Depois nós tivemos a medicina social, com a Revolução Industrial, principalmente a primeira revolução lá na Inglaterra. E a medicina social, ela também influenciou o Brasil com a medicina previdenciária. Porque as ações e serviços de saúde elas estavam voltados para a garantia de uma população de trabalhadores saudáveis. Não porque os trabalhadores merecessem ter saúde, mas porque eles não poderiam parar de trabalhar, ou seja, deixar de alimentar o sistema capitalista produtivo e lucrativo. Trabalhador doente é prejuízo para a empresa ou para a Revolução Industrial. E aí surgiram as caixas de aposentadoria e pensão aqui no Brasil, em 1923, com a Lei Eloy Chaves. Posteriormente, o governo Vargas criou as IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Ou seja, o modelo previdenciário era a medicina social, porque era uma medicina que trabalhava apenas para a classe trabalhadora. Então, eles se importavam em fazer saúde para as pessoas economicamente ativas, ao passo que as pessoas que não faziam parte desse sistema, eles eram excluídos. E por fim nós temos a determinação social da doença, que é um modelo que é fruto das últimas conferências. Há uma ata em 1976 no Uzbequistão que influenciou a 8ª Conferência Nacional de Saúde e influencia um grande contexto. O modelo da multicausalidade diz que a doença e a saúde ela está relacionada a múltiplos fatores. E é isso que vai falar posteriormente os determinantes sociais da saúde, ou seja, que o adoecimento está relacionado às condições de vida e às condições de trabalho das pessoas. O modelo da multicausalidade já é visto na Constituição de 1988, no seu artigo 198, que diz que a saúde tem como fatores determinantes, entre outros, moradia, educação, alimentação, transporte, emprego. E diz mais que todas as ações que se relacionam com o bem-estar físico, mental e social, também disposição presente na Lei 8080/90, ou seja, Lei Orgânica da Saúde, tudo que se relaciona com o bem-estar mental, físico e social se relaciona com a saúde. Ou seja, o modelo da multicausalidade, múltiplos fatores. Né? E isso aqui foi um resumo bem prático, bem objetivo, porque o contexto é muito mais amplo, né? De se tentar explicar a doença. E aí nós temos a história natural da doença.
E esse modelo é o modelo da tríade epidemiológica de Livell e Clark. Nós temos um livro que foi lançado em 1900, salvo engano, na Inglaterra, e revolucionou o pensamento. Eles lá mostravam a história natural da sífilis, né? Contavam a história natural da sífilis, e mostrava a importância de se tratar precocemente a pessoa para que ele quebrasse a cadeia de transmissão. Então, esse é o objetivo da história natural da doença, explicar uma linha de evolução de fatos que poderão chegar a desfechos, né? Então, você tem o período pré-patogênico. O que é que compreende o período pré-patogênico? É um momento em que a pessoa ainda não tem desenvolvido nenhuma enfermidade, nenhum processo patológico. Porém, esse período apresenta todas as condições possíveis para ela vir a desenvolver. Então, de repente, esse cara, pegando um contexto de doença crônica, ele ainda não desenvolveu hipertensão, mas ele já é sedentário, ele é tabagista, ele é etilista, ele é obeso ou está sobrepeso, ele está estressado, trabalhando bastante. Ou seja, existem múltiplos fatores que podem combinar no desenvolvimento de uma hipertensão que pode evoluir para um desfecho de um acidente vascular encefálico, que pode levar ao óbito dessa pessoa ou uma recuperação plena, ou seja, não ficou com sequelas nenhuma ou com sequelas. E aí ele já está num componente chamado reabilitatório. Tentar reincorporar essa pessoa à sua vida normal e principalmente ao mercado de trabalho. Então, o período patogênico é um período em que não há doença, mas todos os fatores do ambiente e do agente estão presentes. Então, por exemplo, dá um exemplo, sífilis. Ele não tem sífilis, a pessoa ainda não adquiriu a infecção sexualmente transmissível pelo treponema pálido, mas ele tem um comportamento promíscuo, ele tem múltiplos parceiros, ele não utiliza métodos de barreira, como a camisinha, ou seja, hábitos sexuais de risco, que poderão aumentar a probabilidade dele vir a adquirir não só a sífilis, como outra IST. Então diz lá que o período pré-patogênico é o período em que não está instalada a doença, mas os seus fatores, ou seja, o agente e o meio ambiente, de repente ele pode morar numa região endêmica para dengue, zika, chikungunya, com alto índice de infestação predial do mosquito Aedes aegypti, e ele ainda acumula água parada lá na casa dele. Ele não tem a infecção, a viremia, a doença tropical, mas todos os fatores como mosquito, ambiente, água parada, já estão ali, prontinho para serem colocados e misturados no caldo e dar uma receitinha de gerar uma enfermidade. E o que é que você pode fazer no período pré-patogênico? Medidas de prevenção, medidas de promoção da saúde. Como, por exemplo, no caso do cara hipertenso, melhoria dos hábitos de vida, dos hábitos culturais, dos hábitos sociais para atividade física, cessar o tabagismo, o etilismo social, melhorar a função alimentar dele, procurar válvulas de escape para o seu estresse. No exemplo do colega com risco de sífilis, ele começar a ter o quê? Um parceiro sexual definido, com uso de preservativos. No contexto da doença virêmica lá, que a pessoa já elimine os seus focos de criadores de mosquito, que já cubra as suas caixas d'água, que já utilize repelentes, que se possível tele suas janelas. Então, no período em que não há doença, a única coisa que você pode fazer é prevenir que a doença exista, que ela chegue, através de medidas de prevenção ou promoção da saúde. E quando nós falamos em promoção da saúde, nós estamos falando também de educação e de um ambiente seguro, né? Promoção da saúde, uma academia em saúde, promoção da saúde, acesso
a serviços de saúde, e por aí vai. Já o período patogênico, esse período, a doença ou a enfermidade já está instalada. Então o cara já está hipertenso, ele já está com sífilis e ele já está com dengue. O que você pode fazer no período patogênico? É o diagnóstico precoce e o tratamento mais rápido possível, para que se limite o dano e se quebre a cadeia de transmissão. Então, no caso, o cara que é hipertenso, é diagnosticar o mais rápido possível na atenção básica ou em outros serviços de porta de entrada do SUS a condição de hipertensão dele. E já corrigir os fatores de risco ou de agravo que aumentem a probabilidade dele evoluir para um caso mais grave. Para que ele deixe de ser um hipertenso mal controlado e passe a ser um hipertenso de bom controle. Já no caso do portador de sífilis, uma vez que ele não teve cuidados na sua vida sexual e se relacionou com muitos dos parceiros e adquiriu a infecção sexualmente transmissível por sífilis, fazer o tratamento precoce dessa pessoa para que ele não infecte outros indivíduos sãos e aumente ainda mais a cadeia de transmissão. Mais ainda, que trate ele e o parceiro ou parceira dele. A partir daí, vai se limitar os danos. Você vai prevenir para uma evolução de uma complicação de sífilis, uma sífilis terciária, uma sífilis neonatal, uma sífilis na gestação. Vai prevenir as complicações da hipertensão com doenças renais, doenças neurológicas. E no caso da dengue, o tratamento sintomático, o diagnóstico precoce para o quê? Para as medidas de prevenção a nível ambiental. De repente vai fazer ali um bloqueio. O próprio vetor do mosquito, da dengue, o Aedes aegypti, ele tem que se alimentar de uma pessoa infectada para adquirir e ali no vetor gerar um novo ciclo de produção para a partir daquela viremia infectar outros indivíduos sadios. Então, no período patogênico, só cabe duas grandes ações. O diagnóstico precoce, você suspeitar e diagnosticar a doença o mais breve possível, e o tratamento realizado para limitar o dano ou já estabelecer a cura. Então, claro, no período patogênico existem sinais e sintomas, ou seja, alterações fisiológicas no corpo do indivíduo que levam a você suspeitar de uma enfermidade. E a resolução, ou a cronificação, ou infelizmente, a evolução para o óbito. O caminho natural da doença é isso aí. Então nós temos aqui um slide que mostra bem sistematizado esse caminho. Você tem um ambiente que é chamado da tríade epidemiológica. Nesse ambiente você tem os agentes. Os agentes, quem são os agentes? Eles podem ser vírus, bactérias, germes, vermes, fatores radiológicos, radiação, químicos, biológicos, fatores ergonômicos, risco de acidente, ou seja, um zilhão de riscos, um zilhão de agentes. O ambiente de trabalho, o ambiente domiciliar, o ambiente aberto, a mata e o hospedeiro, você, eu e o coletivo. Pessoas sãs que estão susceptíveis a adoecer. No período pré-patogênico, o que é que cabe? Promoção da saúde e prevenção de doença. Isso é chamado de nível primário em se fazer saúde. Já no período patogênico, pode ainda ser diagnosticado em dois momentos, os pré-clínico e o clínico, que é um período compreendido entre o aparecimento dos sinais e sintomas. Algumas doenças, elas demoram um pouco a evidenciar os seus sintomas e os seus sinais. Sintoma é tudo que a pessoa refere, sinal é tudo que o examinador consegue identificar de forma científica, objetiva. Então isso é chamado de período de
incubação. É o período que a pessoa adquire o agente, mas ainda não manifesta sinais e sintomas. Ou o período pré-clínico, ou ele manifesta sinais e sintomas muito inespecíficos, como, por exemplo, uma febre. Pode estar presente na infecção sexual, como a sífilis, mas é muito mais presente nas doenças exantemáticas causadas por vetores. Então, o período patogênico ele é marcado justamente pelo surgimento ou pela presença da doença. O período patogênico ele cabe a essas duas ações. Não só o diagnóstico precoce como o tratamento imediato, como a limitação do dano. E o período terciário é justamente você reabilitar aquela pessoa, caso ela sobreviva, e apresente no processo de recuperação sequelas, ou seja, você vai trabalhar com a medicina reabilitatória, você vai trazer uma órtese, de repente ele perdeu um braço, um acidente de trabalho, então você vai produzir uma prótese, ou você vai fazer fisioterapia, ele estava doente de Covid, né? Passou por um período longo de internamento, saiu de lá com escaras, saiu de lá com sequelas pulmonares, e ele está no processo de recuperação física e orgânica do seu corpo. Isso aí é o chamado período terciário. E ainda existe agora um período quaternário, que é a prevenção de iatrogenias, ou seja, o excesso de intervenções em saúde causando problemas ou prejuízo à saúde das pessoas. E isso é chamado de história natural da doença. Nesse momento a gente fala de 3 níveis de saúde, né? 3 modelos de se fazer saúde. O modelo biologista, tecnicista ou hegemônico, o modelo assistencial sanitarista e o modelo assistencial alternativo. Então, o primeiro modelo de se trabalhar a saúde, ele considera que a doença é o único elemento. Ele vai olhar para a doença e vai tratar a doença. É um modelo caracterizado por alta densidade tecnológica. Ele não investe nas medidas preventivas. Ele quer apenas olhar para o processo patológico e resolver aquele processo patológico. Então, lida com a grande dicotomia, pessoas saudáveis e pessoas doentes, sem se preocupar com fatores de risco, sem se preocupar com elementos que possam estar interferidos nesse processo de saúde e adoecimento. Tá? Então, é centrado principalmente em ações curativas, tudo baseado em queixas e sintomas. E, claro, a principal manifestação desse modelo biologista ou hegemônico é o hospital, né? É a figura do médico, é o funcionamento justamente de demanda e densidade tecnológica, terapia medicamentosa. Já o modelo assistencial, esse modelo assistencial sanitarista foi muito presente no Brasil e ainda é presente hoje nas campanhas sanitárias. Então ele só vai agir conforme a necessidade de saúde e doença da população. É centrado em políticas e programas de saúde públicas. Essas ações elas são atemporais, ou seja, não existe um contínuo, né? Não é adotado de forma contínua. Então ali você vai fazer um mutirão de combate à dengue em um período específico do ano, certo? Vai utilizar vários setores administrativos, políticos, econômicos, sociais, um grande levantamento de recursos humanos, mas é para um momento. Ele não tem uma programação a longo prazo. E os modelos alternativos, que são esses modelos que nós hoje incorporamos a partir da Constituição de 1988, que trata justamente lá no seu artigo 197, que as ações e serviços, ao artigo 198, as ações e serviços de saúde devem privilegiar as ações preventivas sem prejuízo das assistenciais. E no modelo nos modelos alternativos assistenciais, nós temos a participação das pessoas, né? A participação do atendimento integral, a descentralização das ações e serviços para os municípios e, claro, os princípios da universalidade e da igualdade. Quando a gente fala desses modelos assistenciais, e nós diferenciamos o modelo hegemônico, o biomédico, que é centrado na figura do médico, né, centrado na figura da doença,
O modelo assistencial sanitarista, que é centrado nas campanhas sanitárias, ou seja, um modelo político, né? E já os modelos alternativos, que são centrados justamente na associação das pessoas, no modo de viver das pessoas e nos fatores que podem provocar o adoecimento. Mas ele considera uma população saudável, mas uma população saudável que apresenta probabilidade ou fatores de adoecimento. E aí nós temos o que nós chamamos de determinantes sociais da saúde. Então, o processo de saúde-doença ele vai muito mais além do que a existência apenas de um agente, a existência apenas de um ambiente e a existência apenas de uma pessoa susceptível. Então, o processo de saúde-doença ele está relacionado ao modo como as pessoas vivem, os seus fatores culturais, os seus fatores econômicos e o modo em que elas trabalham. Claro que existem fatores que não podem ser modificáveis. Um desses fatores é a idade. Nós não podemos modificar o envelhecimento. Com o processo de envelhecimento, naturalmente o nosso corpo biológico ele vai apresentar a redução das suas funções fisiológicas. Então a resposta imunológica vai ser retardada, a reparação tecidual vai ser mais lenta, o movimento muscular, as funções orgânicas, cardiovasculares, neurológicas, hormonais, renais, excretoras, tudo muda com o processo de envelhecimento. Existem outras coisas, problemas genéticos, fatores genéticos, predisposição genética. É sabido que algumas doenças são características ou herdadas de pai para filho, a herança genética, o código do genoma. Então esses são fatores internos às pessoas, são fatores imodificáveis. Mesmo assim, você ainda pode alterar ou reduzir a incidência dessas doenças. Por exemplo, com o processo de envelhecimento, um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, um envelhecimento que proporcione a independência e autonomia para as atividades básicas, vestir-se, alimentar-se, higienizar-se, se locomover, administrar a sua vida financeira, fazer instrumentos e trabalhos manuais independentes, avançados. Ou seja, ter um envelhecimento com a preservação da sua autonomia e preservação da sua liberdade, da sua movimentação. Um envelhecimento saudável. Então você tem fatores internos que aparentemente não podem ser modificados, mas eles podem ser atenuados, abrandados. Mas você tem outros fatores que se relacionam muito com as condições de vida e de adoecimento das pessoas. Primeiro, o estilo de vida que você adota, se é um estilo de vida saudável, se é um estilo de vida de risco à sua saúde. As redes sociais e comunitárias, você hoje está sozinho, está isolado, é fator de risco. Quando você tem vizinhos, quando você tem família, quando você tem uma rede social, uma rede comunitária que lhe ajude a enfrentar os processos da vida, a tendência é que o processo de saúde e adoecimento seja mais leve, seja menos prejudicial, porque todos nós precisamos de ajuda, nós não estamos isolados. A capacidade de sobrevivência do homem ao longo dos anos foi muito mais relacionada a essa rede social dele, essa rede protetiva, essa rede de comunicação, essa capacidade de agregar forças coletivas, do que a sua capacidade de sobrevivência individual. E aí nós temos outros fatores, como habitação. Quais são as habitações que você vive? Será que você tem uma habitação boa? Será que você tem uma habitação de uma casa de barro que permite que certos animais, certos besouros, certos insetos como o barbeiro façam morada ali na sua casa? Será que os seus serviços sociais de saúde, será que você tem acesso a serviços sociais? Será que você tem acesso a serviços de saúde? Porque a promoção da saúde é isso aí. É você ter a habitação adequada, salubre, acesso aos serviços de saúde, desde a atenção primária, atenção secundária, até a atenção terciária. Água e esgoto, saneamento básico, né? Você ter acesso a uma água tratada, você ter acesso a uma rede de esgoto
as doenças parasitárias, as doenças diarreicas. Desemprego está diretamente relacionado à saúde mental. Aliás, a saúde econômica está diretamente relacionada à sua saúde. É mostrado hoje, por exemplo, que há países em que há justiça econômica, há uma distribuição de riquezas de forma igualitária, apresentam níveis de saúde melhor. Então eles fizeram um comparativo entre os níveis de saúde do Brasil ou de países subdesenvolvidos e compararam os níveis de saúde de países economicamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, e viram lá que os problemas de saúde são meio que equiparados. E quando se compararam com outros países em que há uma distribuição organizada, equânime, do acesso ao emprego, do acesso à educação, do acesso aos níveis econômicos, os níveis de saúde eram mais estáveis. Era menos, vamos dizer assim, a quantidade dos índices de mortalidade. Então, condições de trabalho, as condições de vida, não é sabido que o trabalho ele é um influenciador da saúde das pessoas. O acidente do trabalho, a doença relacionada ao trabalho, né? A educação para a prevenção de doenças, a educação para as pessoas se autocuidarem, as pessoas serem capazes de se autocuidarem, né? E a preocupação com a produção agrícola de alimentos. Como é que são nossos alimentos? Como é que está a questão dos agrotóxicos? Aquilo que chega às nossas casas também influencia nos padrões de saúde e doença. Isso tudo é chamado de determinantes macrodeterminantes, determinantes intermediários e microdeterminantes de saúde. Tá? As condições socioeconômicas, culturais, ambientais das pessoas. Isso aí é uma área de pesquisa da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, que é vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Foi lançada no Brasil em 2006. Então, desde lá, essa galera está estudando o processo de saúde e adoecimento. E isso é chamado do determinismo social da saúde e da doença. Então, você tem, por fim, os níveis, né? Os níveis de prevenção. A prevenção primária, que está mais relacionada à promoção e prevenção de saúde. A prevenção secundária, que está relacionada ao diagnóstico, tratamento precoce e redução das incapacidades. A prevenção terciária, que está relacionada justamente à reabilitação da pessoa. E os níveis de prevenção quaternários, que é evitar o excesso de intervenções médicas, de intervenções em saúde, que ao invés de provocar benefícios, causam prejuízos à saúde das pessoas. Chegamos agora no que chamamos de determinação ou de notificação compulsória. Então, a notificação compulsória ela demanda de uma portaria. Quem se preocupou inicialmente em notificar as doenças no país foi a vinda da família real. Antes em 1500 a 1808, não existia medicina no Brasil. Tudo era importado. Não existia a preocupação com a saúde pública. A saúde era formada pelas pessoas que praticavam curandeirismo, pelas pessoas que praticavam práticas xamãs, práticas espirituais, pelos cirurgiões barbeiros. Com a família real começou-se a registrar óbitos, registrar nascimentos. Às vezes era uma prática entre os jesuítas, eles tinham essa preocupação de registros. Mas o primeiro cara que tornou isso de forma legal, ou seja, de forma jurídica, foi Oswaldo Cruz, quando ele determinou justamente que as doenças e os óbitos fossem registrados no país. E aí temos o registro das doenças de notificação compulsória. E a notificação compulsória ela não compreende só o agravo, ou seja, não compreende qualquer prejuízo à saúde das pessoas organicamente. Então, as notificações compulsórias, elas são de doenças, são de qualquer dano à saúde mental, à saúde física, à saúde psicológica das pessoas. Isso aí vai desde abuso de substâncias químicas, tentativas de suicídio, agressões, principalmente a mulheres, idosos, crianças, violência interpessoal. Então, nós temos a portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016,
que ele vai sistematizar alguns conceitos importantes sobre notificação de doenças. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que todo profissional de saúde ele é obrigado por lei a notificar a doença. E notificar é dar ciência à autoridade competente em saúde pública daquela região da presença de uma doença, de um evento, de um agravo, de uma epizotia. A gente vai falar o que é isso. E o fluxo da notificação compulsória segue assim. Os grandes coletadores de informações são os municípios. Então, os municípios são os grandes geradores de notificações. Essas notificações, elas migram através de sistemas de informação, o sistema de informação de agravos de notificação, como o SINAM, mas também podem ir pelo sistema de atenção básica, vai informações, o sistema de informação de óbito, o sistema de informação de nascidos vivos. Então, uma grande rede de sistemas integrados, que aí nós chamamos de DataSUS ou SIS, Sistemas de Informação em Saúde. Eles coletam e a partir da formação desses dados se tem um conhecimento. E a partir da análise do conhecimento se tem sabedoria. Então, tem os dados, tem informação, temos conhecimento e a partir do conhecimento temos a sabedoria, ou seja, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de fazer planejamento, a capacidade de avaliar ações e políticas, a capacidade de ter um diagnóstico, a capacidade de se fazer políticas públicas. Então, as notificações compulsórias são importantíssimas para se ver o perfil do processo de adoecimento e mais ainda, o surgimento de novos agravos ou de agravos que estavam erradicados e que, de repente, podem reemergir no território nacional. Então, essa portaria a gente recomenda que você leia de cabo a rabo, ou seja, céfalo-caudal, porque ele vai ter muitas informações teóricas, conceituais, e vai listar as doenças de notificação imediata e as doenças de notificação semanal. Então, lembre-se que essa portaria é atualizada. Então, a última atualização dela foi de 2020. Então, lá entrou Covid como doença de notificação imediata, em até 24 horas. E outras doenças que possivelmente podem. Então, é interessante você estar olhando a portaria das doenças de notificação mais próxima possível do ano que você está estudando. Então, de uma forma geral, nós temos o quê? Que essa portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, ela estabelece a lista nacional de notificação compulsória, certo? De agravos e eventos à saúde pública nos serviços de saúde. E a notificação é para serviço público e serviço privado, tá certo? Então, o que é um agravo? Qualquer dano à integridade física e mental de um indivíduo, ou seja, uma violência, uma manifestação de um xingamento que perturbou ele psicologicamente, maus tratos, tentativa de homicídio, abuso, intoxicações exógenas, tudo isso é agravo e deve ser notificado. E o que é doença? Doença é qualquer enfermidade, qualquer evento que cause prejuízo, possa danar um dano significativo à saúde dos seres humanos. Nós temos epizotia. O que é epizotia? É a morte de animal ou de animais que possam repercutir na saúde humana. Então, deve ser investigada a morte de animais, tá? Principalmente mortes atípicas, estranhas, mortes suspeitas, né? Sabe que foi um envenenamento? O que está acontecendo aí? Então, isso aí deve ser investigado, tá? Evento de saúde pública é uma situação que pode constituir um potencial ameaça à saúde pública, né? Como a ocorrência de um surto, epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico de doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, magnitude, a gravidade, a severidade e a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizotias ou agravos decorrentes de desastres e acidentes, ou seja, um evento de saúde pública, por exemplo, a barragem de Mariana foi embora ali, ou aconteceu um desastre ambiental, uma epidemia, um surto numa escola, né? Aquilo que saiu do padrão normal, endêmico, é um evento de saúde pública. Tá? E aí as notificações? As notificações podem ser de dois tipos. Tá? As notificações em até 24 horas, essas são chamadas de notificações imediatas.
Geralmente, quando tem óbito, é notificação imediata. Por exemplo, dengue. Dengue é notificação semanal. As notificações semanais, elas ocorrem ao final da semana epidemiológica. Então, no nosso calendário, a semana epidemiológica começa com a primeira semana. Então, a primeira semana de janeiro é a primeira semana epidemiológica. Quando chega na quarta semana de janeiro, é a quarta semana epidemiológica. A primeira semana de fevereiro já é a quinta semana epidemiológica. A segunda semana de fevereiro é a sexta semana epidemiológica. Ou seja, o calendário vai até o final do ano seguindo essa ordem de semanas epidemiológicas. Então você tem as notificações compulsórias imediatas, que elas têm que ser feitas em até 24 horas. Como é que é feito isso? Por um e-mail, por telefone. Geralmente a autoridade de saúde do município é o chefe da vigilância em saúde. Ele comunica ao chefe da vigilância em saúde do estado e o chefe da vigilância em estado já comunica à Central Nacional. Às vezes as notificações imediatas ocorrem no componente secundário, ou seja, no hospital, num centro mais complexo. Por quê? Porque é na atenção primária que nós trabalhamos a prevenção e a promoção da saúde, mas a grande maioria dos diagnósticos das doenças ocorre no item secundário, ou seja, no componente hospitalocêntrico. Então, possivelmente, muitas das notificações imediatas, elas surgem da esfera privada e da esfera pública em nível secundário. Lembre-se que as notificações imediatas elas têm que ser feitas em até 24 horas. E a notificação independe se há diagnóstico, é para os casos suspeitos ou confirmados. Já as notificações semanais, como o próprio nome diz, ocorrem ao final da semana. Geralmente são os municípios. Os municípios migram essas informações para o Estado migra essa informação para o componente central, que é o Ministério da Saúde. E as notificações negativas? As notificações negativas são aqueles agravos que não ocorreram, ou seja, não houve agravo nenhum naquela semana epidemiológica. Também tem que informar a notificação negativa, ou seja, a ausência de notificações. Notificar é dar ciência. Notificar é você preencher um papel. Quem é que pode notificar? Eu posso notificar, profissional de saúde, as empresas, a iniciativa pública e privada. Os médicos, eles decorrem de obrigação, inclusive no Código Penal. Então, um médico deixar de notificar um agravo de saúde pública, um evento de saúde pública, uma doença transmissível, pode implicar em pena ao seu trabalho ou até mesmo perda do exercício. Todos os profissionais, eles não estão isentos da penabilidade, da punibilidade de se omitir as notificações compulsórias ou qualquer notificação. E aí você vai ter notificações imediatas e notificações semanais. Um exemplo prático para a gente, vamos dizer assim, associar. Geralmente as doenças que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Aí você tem as doenças virais, A rubéola, sarampo, a poliomielite, todas são notificações imediatas, independente de diagnóstico. Covid-19, influenza, vamos ver o que mais. Aí, acidentes, violência, tentativa de homicídio, tudo isso são notificações imediatas. As doenças sexualmente transmissíveis, elas não são notificação, à exceção do HIV e da sífilis. E se houver morte por HIV e houver sífilis em gestante e óbito em gestante por sífilis, a notificação é imediata. As hepatites virais, elas são notificáveis. Então, hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. As doenças exandemáticas causadas por vetores, como dengue, chikungunya e Zika vírus, são de notificação semanal. Porém, se houver óbito por dengue ou Zika vírus em gestante, as notificações têm que ser imediatas. Só o chikungunya, que é notificação semanal. Tuberculose, hanseníase, notificações semanais. Então, assim, a ideia é você ler
lista de notificação e fazer um quadrinho. E resolva questões, porque a melhor forma de associar essas notificações imediatas são resolvendo questões. Então, esse aí foi um resumo que a gente trouxe sobre os modelos de explicação da doença, trazendo um modelo místico, um modelo hipocrático, um modelo iluminista, um modelo da unicausalidade, o modelo da teoria social, até os determinantes sociais de saúde, ou seja, os modelos alternativos. Tá? Nós falamos um pouco sobre a história natural da doença. Tem um livro, eu sugiro que é bom vocês adquirirem, é a História Natural da Doença, de Livell e Clark. Ele, apesar de ser um pouco antigo, mas é muito contemporâneo para o que nós estamos vivendo. E ele traça esse horizonte clínico, né? O período pré-patogênico, ou seja, que não há a doença. O período patológico, esse período patológico pode ser pré-clínico e clínico, surgem os sinais e sintomas, né? E o período reabilitatório. Os níveis de prevenção, a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. E os modelos assistenciais, o modelo biométrico centrado na doença, no médico, dicotômico, centralizador, alta tecnologia, o modelo sanitarista das políticas públicas, das campanhas sanitárias, muito voltado para a visão da unicausalidade. E, claro, esse modelo alternativo que trata dos determinantes sociais, trata da medicina social, trata da determinação social da doença, trata da associação do processo de saúde e adoecimento às condições em que vivem as pessoas e as condições de trabalho das pessoas. E por último, nós falamos sobre as notificações compulsórias, que é a obrigação minha, e se você for profissional de saúde, também é sua. E se não tiver profissional de saúde na hora, quem é que pode notificar? Qualquer pessoa pode dar ciência a uma autoridade em saúde da existência de um agravo, da existência de uma doença, da existência de um evento de saúde pública, da existência de uma epizootia. O que é epizootia? Morte de animais que possam repercutir na saúde das pessoas, né? E por fim, nas notificações, 3 tipos: as imediatas em até 24 horas, as semanais e as notificações negativas, que dizem que não houve naquela semana epidemiológica o registro daquelas doenças de notificação compulsória. Para onde é que vão essas notificações? Para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o famoso SINAM do SIS, Sistema de Informações em Saúde. Lá no Ministério da Saúde, naquele banco de dados que a gente chama de DataSUS. Vamos agora a um outro momento. Vamos resolver algumas questões de concursos públicos para ver como é que esses conteúdos são abordados nas principais provas. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas. Então chegou agora a hora de exercitar, né? Vamos ver como é que o conteúdo da história natural da doença, modelos determinantes de saúde, se insere aí nas principais provas de concursos públicos. Só lembrando que a gente está com o nosso cursinho online, específicos para a área da enfermagem e específicas em SUS e saúde coletiva, cursinho multiprofissional. Cursinho online, preço acessível. Qualquer coisa você procura a gente aqui no Instagram ou pelo YouTube, ou a gente vai deixar aqui a postagem no final do nosso vídeo do contato via WhatsApp. Então, cursinho online, vamos ver agora, sem mais delongas, como é que a história natural da doença é cobrada nas principais provas de concurso. Vamos ver aqui um modelozinho aqui. Não tem tarefa melhor do que fazer questões. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. A história natural da doença refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação ou a morte. Pode-se afirmar que, letra A, então, que é a resposta verdadeira, né? As fases de evolução da doença são de susceptibilidade patológica pré-clínica, clínica e incapacidade residual. O que ele diz, né? Que o modelo da história natural da doença, ele trata justamente de quatro fases, né? A fase em que existem os fatores de risco, ou a fase de susceptibilidade, onde temos o agente, onde temos o ambiente e temos nós, os susceptíveis, né? As pessoas que podem adoecer.
Uma segunda fase, que é a fase de manifestação dos sinais e sintomas, ou seja, alterações fisiológicas, alterações orgânicas no corpo, que isso repercute em sinais e sintomas. A fase de recuperação, que é justamente a reabilitatória, que vai limitar as sequelas ou incapacidades residuais, caso a pessoa vença o processo patológico em que se encontra, né? Porque outro horizonte é justamente ela padeceu, não venceu o processo patológico e infelizmente evoluir para a morte. Então, se ele quer a resposta correta, aparentemente a letra A é a nossa resposta da questão. Vamos ver aqui do que diz a letra B. Diz assim: as medidas preventivas podem ser iniciadas a partir da fase patológica pré-clínica. Na verdade, quando nós estamos na segunda fase, na fase pré-clínica ou clínica, onde já a doença está instalada, não cabe mais as medidas preventivas de educação e promoção de saúde. O que cabe é justamente realizar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para evitar que essa pessoa, se for uma doença transmissível, contamine, contagie, infecte outras pessoas, ou trate e reduza as sequelas ou incapacidades desse processo patológico, né? Se for uma doença crônica, ele vai limitar a progressão da doença, até mesmo controlar a progressão da doença e trabalhar com a redução dos danos, né? Com a prevenção de micro e macro complicações. Então, a letra B está falso, né? Letra C diz assim, ó: as medidas preventivas na fase clínica são denominadas prevenção terciária. Na verdade, a prevenção terciária trabalha com a reabilitação dessa pessoa no seu processo patológico, ou seja, o restabelecimento ou a limitação dos danos, né, que esse processo patológico poderia ter causado ou está causando aquele indivíduo. Vamos dar um exemplo prático com um acidente, né? Então, ele aconteceu ali uma fratura de perna, então ele está na fase de fisioterapia, está utilizando muletas para ele se restabelecer e voltar à sua vida normal, né? Letra C também está falso. Letra D diz assim: os fatores gerais envolvidos no processo de saúde e doença são agente e hospedeiro. Faltou o ambiente, né? Agente, aí nós temos vírus, bactérias, protozoários, agentes físicos, químicos, fatores sociais, né? Tudo que esteja relacionado com o processo de saúde e doença. O hospedeiro, o susceptível e o ambiente. Então está faltando um item aí. Está falso. A letra E diz assim: tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas denomina-se prevenção primária. Na verdade, ele deu aí o conceito de prevenção secundária, né? Então também está falso. A letra A é a resposta à nossa questão. Vamos a outra questão. Diz assim, ó: residência médica, Hospital Universitário, Hospital Universitário de São Francisco de Paula, 2014. Com relação aos níveis de prevenção de doenças primariamente estabelecidos por Livell e Clark em 1976, é um livro chamado História Natural da Doença, né? Um livro fantástico. As ações realizadas com o intuito de remoção de causas e fatores de risco de um determinado problema de saúde individual ou coletivo antes do desenvolvimento da condição clínica, ou seja, não há ainda o processo patológico, pode ser definido como nível de prevenção. Ó, galera, não tem esse nível de prevenção primordial, né? E quando nós estamos trabalhando na condição de não haver o processo patológico, mas os fatores de risco, nós estamos falando da prevenção primária. Então, a letra B de bola. Vamos a mais uma questão. Segundo, o que é a prevenção quaternária? E a atrogenia, né? Os danos à saúde das pessoas decorrentes das intervenções de saúde, né? O excesso de intervenções de saúde. Mais uma questão. Diz assim: terceira questão. Em face da elevação preocupante dos casos de tuberculose, optou-se por realizar pesquisa de bacilo de Koch no escarro em todo atendimento ambulatorial com história de tosse há mais de 3 semanas. Então, a pessoa tem que estar com histórico de tosse há mais de 6 semanas. Ele representa o quê? Sintomas, né? Esse nível de prevenção, segundo a história natural da doença, o que é que está acontecendo? Ele está dizendo que no ambulatório, todas as pessoas que chegarem com histórico de tosse há mais de 3 semanas serão submetidas a realizar uma baciloscopia. O que é isso? É o diagnóstico precoce. Ele está fazendo uma triagem entre os sintomáticos para determinar aqueles que estão
acometidos de tuberculose e iniciar o tratamento precoce para tuberculose. E aí, qual o nível de prevenção é esse? É o nível secundário. O nível terciário vai trabalhar com a reabilitação e o nível quaternário, esse nível de proteção não tem, né? E o nível primário, ele trabalha com os fatores de risco, ou seja, quando o processo patológico ainda não está instalado, né? Então, respostinha bem objetiva aí, letra B. Vamos a mais uma questão. Diz assim: a expressão história natural da doença refere-se a um conjunto de relações específicas existentes entre três elementos, que são aí a tríade epidemiológica, né? Qual é a tríade epidemiológica? O agente causador, o susceptível e o meio ambiente. Então, a resposta bem objetivo, letra A. Letra B diz assim: o agente causador, o vetor e o homem, né? Então, assim, o homem é o hospedeiro, o vetor é também um reservatório, né? Então, está incompleto, faltou aqui um ambiente. Letra C, vetor, homem e ambiente, faltou o agente causador. Letra D, homem, agente causador e a patologia, mas a patologia é o agente causador, então tá falso, né? E a letra E, o trabalho, o homem e a patologia. Mesmo assim, se a gente fosse num entendimento mais amplo, o trabalho também é uma condição de ambiente, né? Mas ele não satisfaz a nossa resposta, porque a letra A está bem evidente, agente causador, susceptível e o meio ambiente. Mais uma questão, diz assim. Quinta questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, é correto afirmar que a definição de saúde constitui-se. Letra A saúde é a ausência de enfermidade no organismo. Isso aí é um entendimento muito simples do processo de saúde da doença, não satisfatório hoje para o nosso contexto, né? Tá falso. Letra B diz assim: a saúde é um bem-estar biológico, não só biológico, mas mental e social, né? Então tá incompleto. Letra C diz assim: a saúde é um bem-estar físico e mental, bem como a ausência de enfermidade. Também está incompleto. Letra D diz assim: ó, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então aqui satisfaz de forma melhor a resposta à nossa questão. Inclusive, esse é o modelo de definição que está na nossa Constituição. Esse é um modelo que está também de definição de saúde na Lei Orgânica da Saúde, 8080/90, que vai trabalhar a saúde com múltiplos fatores. Fatores econômicos, trabalho, moradia, alimentação, lazer, esporte, ou seja, determinantes sociais de saúde. Isso é o processo de determinação social de saúde. Apesar de nós termos elementos biológicos, elementos físicos e elementos do hospedeiro, mas a saúde é um contexto muito mais amplo. No processo de saúde-doença é um contexto muito mais amplo, que tem muito mais fatores a serem influenciados. Então a resposta, certamente a letra D. Letra E ainda diz assim: a saúde é um estado de bem-estar físico, mental, o que não inclui questões sociais. Então, está falso, né? Porque nós temos a determinação social da saúde, né? Então, mais uma questão. Diz assim, sexta. São características do modelo assistencial privatista biomédico. São características do modelo assistencial privatista biomédico, exceto. Então, fala dos modelos de atenção à saúde, né? Nós temos três modelos: o modelo biomédico, o modelo sanitarista, campanista, que trabalhava com as campanhas sanitárias, era um modelo centrado em políticas públicas, mas que tinha pouca participação das pessoas e não tinha a noção de continuidade das políticas públicas. Eram realizadas para atender uma finalidade específica em um dado momento e, uma vez que realizasse aquelas ações, parariam-se as atividades de saúde pública. Já os modelos alternativos consideram as pessoas, consideram o ambiente, consideram políticas públicas contínuas, consideram os fatores determinantes sociais da saúde. O modelo biomédico, ele desconsidera muito do que a gente falou. Então vamos ver aqui entre as características dos itens A, B, C, D e E, aquele que não se caracteriza muito como modelo biomédico. Diz letra A: excludentes, centrados na doença e que privilegiavam a medicina de alto custo. É verdade. O modelo alternativo, ele é centrado na pessoa.
O modelo biomédico é centrado na doença, centrado no profissional médico, né? Letra B diz assim: centrado na prática médica curativa e individual em detrimento das ações coletivas. Muito bem, o modelo assistencialista privatista individualizado, né? Letra C, caracteriza pela necessidade de um complexo médico-industrial e com deslocamento da prestação de serviços médicos a entes privados lucrativos e não lucrativos. Isso aqui foi o que reinou, né, no governo dos militares, desde Getúlio Vargas, que já vinha com esse modelo médico privatista, mas piorou na época dos governos militares com a construção de grandes hospitais privados, financiados com recursos públicos, para atender um sistema excludente, um sistema altamente lucrativo e que deixava boa parte da população brasileira sem assistência à saúde, que eram aquelas pessoas que não se inseriam no mercado formal de trabalho. E esse movimento, esse sistema de saúde, levou a um grande questionamento de religiosos, partidos políticos, literários, filósofos e a própria comunidade brasileira, na sociedade brasileira. E gerou-se um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, que na década de 70, posteriormente na década de 80, em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, teve seu maior marco representativo, e a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos uma mudança de um sistema de saúde previdenciário assistencialista privatista para um modelo de saúde mais includente, com os princípios da universalidade, equidade, integralidade e descentralização das ações para os municípios, através do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que não vigou em 1987, mas aí, em 1988, com a Constituição de 88, fundou-se o Sistema Único de Saúde, que é esse que a gente utiliza atualmente. Então, tá erradinho aí, aliás, a letra C é bem pertinente ao modelo médico privatista. Letra D diz assim: tem atenção básica como principal porta de entrada na assistência à saúde. Na verdade, a atenção básica faz parte do modelo atual vigente, que é um modelo alternativo de saúde, né? Um modelo do determinante social de saúde. Então, o modelo hospitalocêntrico, o modelo privatista assistencialista tem como porta de entrada o quê? As clínicas, mas muito mais que as clínicas eram os próprios hospitais, né? E a letra E diz assim: o modelo pode ser eficaz nos casos de atenção a condições agudas das doenças. Claro, a gente não pode deixar de ver a contribuição do modelo assistencialista privatista no desenvolvimento das terapias, no desenvolvimento das tecnologias em saúde, e esse modelo é muito evidente aonde? No componente secundário e terciário da saúde, porque nós temos uma hierarquização. O nível primário da saúde, que é a atenção básica, que vai trabalhar com fatores de prevenção e promoção da saúde, e resolutividade da grande maioria dos problemas de saúde brasileiro. Mas esse modelo chega a um limite que não é mais capaz de ter recursos suficientes para atender a integralidade e necessidade de atenção saúde-doença dessa pessoa. Então ela migra para um novo nível de saúde, que é o nível secundário, e pode migrar para um novo nível de saúde, que é o nível terciário, que eles vão trabalhar com tecnologias e com assistência muito mais voltada não só para a integralidade, mas para o problema patológico em si. E aí vai vir as cirurgias, os tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, transplantes, medicamentos de alto custo, né? Outras terapias mais, vamos dizer assim, interventivas e por aí vai. Então, a letra E também está correta, mas a nossa resposta é a letra D, porque ele pede a exceção das características do modelo biomédico. Chegamos à 7ª questão, talvez seja a última aqui, vamos olhar. Diz assim: a Prefeitura de Camaraci, Bahia, 2010, banca OCP. Em relação aos modelos de atenção à saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. O modelo médico assistencial privatista começou a ser implantado a partir da discussão dos cuidados primários de saúde, com valorização do ambiente comunitário e educação médica integrada. Na verdade, ele falou sobre um modelo alternativo, né? Um modelo que a gente utiliza dos determinantes sociais de saúde, um modelo comunitário, né? Um modelo privatista ele não trabalha
com essa valorização do ambiente comunitário. Pelo contrário, ele é lucrativo e individual. E ele não começou a partir da discussão dos cuidados primários da saúde. Na verdade, o modelo privatista ele é mais antigo do que isso aí, né? É mais antigo do que a Alma Ata, né? Há quem diga que começou com o modelo de Hipócrates, né? Letra B diz assim. Então a letra A está falsa. A estratégia de saúde da família é entendida como forma de reorganização do modelo assistencial. Beleza, que é um modelo assistencialista privatista, né? A estratégia de saúde da família ela nasce como estratégia prioritária para modificar o modelo assistencial de saúde a partir do modelo da atenção básica dos cuidados primários de saúde, que tem como foco o indivíduo, né? Foco centrado na pessoa e a oferta de serviços respondendo à demanda espontânea. Não é a demanda espontânea. O modelo de saúde da família trabalha com a demanda programada, com o agendamento das ações, com a programação das ações, né? Senão ele vira uma UPA, né? A UPA é quem você chega por demanda espontânea para resolver os seus problemas agudizados. Mas o modelo da assistência à família, pelo menos, pressupõe um calendário, pressupõe um agendamento, pressupõe uma organização, pressupõe um acolhimento e pressupõe programas e políticas públicas voltadas para a necessidade do território. Então, letra B, aparentemente, ela é bem polêmica essa letra B, viu? Ela vai certinho, mas aí pega nessa questão de demanda espontânea, porque é demanda programada. Letra C diz assim: os modelos de atenção à saúde representam tecnologias estruturadas em função dos problemas de saúde, danos e riscos de uma população que, por sua vez, expressam necessidades sociais historicamente definidas. É verdade. Você pega o modelo, o primeiro modelo, que é o modelo campanista e sanitarista, né? Qual era a grande característica do modelo campanista e sanitarista? As campanhas sanitárias, devido à grande quantidade de doenças transmissíveis, né? Porque o Brasil colônia, ele tem um modelo de saúde não voltado para... Não se pensar, não tem essa noção de doenças crônicas. Não tem essa noção de doenças do coração. Embora já houvesse infarto agudo do miocárdio, poderia ter ocorrido neoplasias, tuberculose não, perdão, diabetes, entre outros problemas. Mas não se tinha o conhecimento para saber a natureza daquelas doenças. O que se trabalhava? Se trabalhava as doenças transmissíveis, as doenças pestilenciais, hanseníase, tuberculose, cólera, febre amarela, sífilis, as doenças transmissíveis. Não sabia o que era HIV, mas já sabia sífilis, né? Entre outras. Isso aí eram os modelos das campanhas públicas, né? Então, as endemias rurais, os agentes que combatem as endemias, que naquela época eram o pessoal da SUCAM, da Superintendência, esqueci a denominação da SUCAM. Enfim. Depois veio um sistema médico-previdenciário, que já começa da República Velha e vem até a década de 70, que ela tem como principal finalidade, não por ser bonzinho e trabalhar para a saúde das pessoas, mas garantir uma população econômica saudável para o modelo de desenvolvimento econômico da época, que era o início da Revolução Industrial Brasileira na República Velha, de Marechal Deodoro da Fonseca, a chegada das primeiras ferrovias, a chegada das primeiras indústrias. Isso tomou um boom na época do governo Vargas, avançou mais ainda no Juscelino Kubitschek e teve a sua grande expansão médico-privatista assistencialista no governo dos militares. Mas chegou uma época que esse modelo já não se sustentava mais devido aos altos custos financeiros e a necessidade da saúde dos brasileiros não está mais só voltado para as doenças transmissíveis, e sim para as doenças relacionadas à qualidade de vida, ou seja, os determinantes sociais da saúde. As condições em que as pessoas vivem e as condições em que as pessoas trabalham, a determinação social. Então, cada modelo de assistência à saúde, ele teve as suas características históricas, sociais, biopertinentes, né? E aí, no meu entendimento, a resposta é a letra C. Mas vamos lá. A letra D diz assim: o modelo de atenção primária à saúde traz como base fundamental as características da medicina flexneriana. Então, assim, não. A medicina flexneriana é um sinônimo do que a gente chama
a medicina biomédica, ou medicina centrada na patologia, que é o modelo Flexner, né? Seria um médico que ele sistematizava todo o processo de atendimento com base nos diagnósticos, ou seja, com base no estudo das doenças, das patologias. Então tá falsa a letra D. A letra E diz assim: o modelo de vigilância em saúde é centrado no atendimento de indivíduos portadores de doenças transmissíveis, sendo o modelo predominante no país a partir de 1950, perdendo força nos anos subsequentes. Na verdade, a gente ainda tem um modelo de vigilância de saúde. Nós temos vigilância de saúde epidemiológica, sanitária, vigilância do trabalhador, vigilância ambiental, né? Vigilância nutricional. Então, tudo isso é vigilância de saúde, certo? Esse modelo não perdeu força, só que ele foi incorporado a um modelo alternativo, um modelo de determinantes sociais de saúde, um modelo mais amplo, um modelo de um contexto maior. Mas ele começou, sim, até um pouco antes, em 1923, na República Velha, né? Ele começou até um pouco antes, em 1950. Na referência em 1950, ele está no governo Vargas, mas ele começou mais um pouquinho antes, certo? Ele começou com Oswaldo Cruz, mais ou menos 1923, tá bom? Então, letra E também está falsa. A resposta mais satisfatória é letra C. E aí, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. A aula falou sobre determinantes sociais de saúde, falamos sobre a história natural da doença e os modelos de determinantes de saúde, ou seja, as formas como se organizaram a assistência de saúde no Brasil. E no começo da aula a gente falou de como as pessoas, ou como o ser humano tentou explicar o processo patológico, né? Seja pelo modelo miasmático, seja pela teoria da unicausalidade, seja pelos determinantes sociais de saúde, seja atrelando o místico à espiritualidade, do pecado, ou seja, de uma forma ou de outra, todos nós procuramos elucidar, esclarecer o processo de saúde e doença. Se você gostou, né, a gente convida para você se inscrever no nosso canal Inferodonto, o YouTube. Aqui a gente está compartilhando um pouquinho da nossa experiência. E fazemos também o convite aí para conhecer o nosso cursinho online, né? Então aí específicas para a área da enfermagem, SUS e saúde pública, e um cursinho muito profissional com aulas aos sábados ao vivo. Aí vai pegar apenas a disciplina de SUS e a saúde coletiva. Um forte abraço, sucesso nos seus caminhos. A gente está aqui também trilhando. Sonhe, acredite e realize. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.